Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo a minha intervenção por elogiar a postura do Governo relativamente ao empenhamento das Forças Armadas no combate à pandemia Covid-19. Ouviu o nosso discurso desde março e abril e, portanto, compreenderam e bem que as Forças Armadas, que a gestão de um cenário desta natureza está no ADN das Forças Armadas e, portanto, não tínhamos dúvidas disso e também não tivemos quando apresentámos aqui um projeto de resolução em setembro deste ano, na sequência daquilo que tinha sido o nosso discurso, de que as Forças Armadas não poderiam ser um mero dispensador de material, deveriam sim ter um papel ativo na coordenação e no planeamento deste tipo de operações e, portanto, digo-lhe, é para isto que a política serve e, portanto, em nome do Partido Social Democrata, também lhe queria agradecer o facto de ter seguido aquela que tinha sido a nossa mensagem e a nossa convicção. E é para isto que serve a política, não é para fazer números de politiquices, porque nós aqui também estamos a servir a população e os portugueses. Dito isto, nós apresentámos um diploma em setembro que, de alguma maneira, recomendava que as Forças Armadas fossem empenhadas no planeamento e na coordenação. Curiosamente, o Partido Socialista absteve-se na votação, portanto, até é curioso ver, e por isso é que elogio o comportamento do Governo, que não ouviu o Partido Socialista e realmente ouviu o Partido Social Democrata, e ainda bem que as Forças Armadas estão não apenas na Task Force, do plano de vacinação, porque disse bem, as suas competências ao nível da logística, da coordenação. Aliás, foi curioso que quando foram chamados médicos para a coordenação das camas e a gestão das camas nos hospitais em Lisboa e Val do Tejo, na administração dos hospitais, notou-se logo o resultado e, portanto, queria elogiá-lo de forma honesta e sincera que tenha conseguido resistir às politiquices e colocar as Forças Armadas onde elas devem estar, no apoio às populações. E, portanto, dito isto, queria colocar-lhe uma pergunta. Sei que o plano de vacinação ontem já terá sido já avançado e, portanto, queria ouvi-lo sobre o empenhamento que as Forças Armadas vão ter nesse momento, se vão ficar na coordenação e no planeamento, mas se vão mais à frente se vão ter algum papel na logística ou na distribuição e na operacionalização das vacinas. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço os seus comentários e, obviamente, que os elogios que faz às Forças Armadas também considero plenamente justificados. Em relação ao plano de vacinação, não sei exatamente qual é a referência que faz ao dia de ontem, não sei se está a referir a uma reunião que tivemos até horas muito tardias com a Sra. Ministra da Saúde, mas de qualquer maneira é uma reunião de trabalho. Como sabe, há uma task force em que as Forças Armadas estão representadas e são muito ativas. Há um trabalho em curso que será anunciado em muito maior pormenor, julgo que durante o dia de amanhã, pela Sra. Ministra da Saúde, penso que seja esse o plano. E, portanto, não me compete avançar com grandes pormenores. Aquilo que lhe posso dizer é que as Forças Armadas estão muito envolvidas na organização do funcionamento da Task Force, nomeadamente com a formatação de uma sala de situação no Ministério da Saúde que vai permitir o comando e controle a todos os momentos de todos os aspectos relacionados com a logística, a distribuição e a administração das vacinas. Esta é uma experiência que as Forças Armadas têm e que é única e que será colocada agora ao serviço de um momento absolutamente excepcional. E em relação a questões que coloca como a distribuição, neste momento ainda não está previsto isso, embora haja incógnitas que terão de ser geridas à medida que o nosso conhecimento vai evoluindo, relacionadas com o fluxo
de chegada das vacinas ao país e a distribuição dessas vacinas pelos diferentes locais de vacinação. Há aspectos que ainda não são conhecidos sobre essa matéria, mas que a Task Force está a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Muito obrigada, Sr. Ministro. Portanto, a razão da minha pergunta era exatamente essa, perceber qual seria eventualmente aqui o envolvimento futuro das Forças Armadas, já que, e ainda bem, elas começam a estar também na intervenção, no apoio aos lares para esta fase da pandemia. Eu não sei se está em condições de me responder, nós fizemos uma pergunta, apresentámos uma pergunta, questionámos o Sr. Ministro sobre que critérios é que estão a ser definidos, porque há uma coisa que nós gostaríamos de ver salvaguardado. As Forças Armadas foi noticiado, foi veiculado, que estariam já a desenhar um plano de apoios, de apoio aos lares para a segunda fase desta pandemia. Foram um plano de apoio para 2.770 lares, ao abrigo de 1.500 ações, deram formação a funcionários, ações de desinfestação. O que nós gostaríamos de ver, nós questionámos os critérios, o conjunto de critérios para a definição de que lares é que seriam objeto desse apoio e, portanto, se tiverem condição de nos responder já, muito bem, se não, aguardaremos pela resposta, na certeza, porém, de que deixo aqui o alerta, que era essa a nossa preocupação, de que este plano tivesse em conta o país inteiro e não só lares públicos, portanto, que fosse ao encontro e que tivesse por objetivo e prioridade a urgência da situação, a emergência da situação e não só apoiar os lares públicos. Portanto, não sei se está em condições de responder já ou não. Sr. Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, os critérios que nós utilizamos são os critérios que nos são atribuídos pela Segurança Social, quer dizer, não compete à Defesa Nacional fazer a definição. Mas esses critérios abrangem a totalidade dos lares oficiais, setor público e privado, são cerca de 2.770 e posso atualizar o número que referiu, dizendo que já se fizeram visitas a cerca de 1.700 lares. Portanto, é um trabalho extremamente moroso, devido ao número de lares, de norte a sul, de leste a oeste do país, e em termos de ordenação dos lares a visitar, são critérios de natureza logística, aquilo que faz mais sentido de acordo com onde estão as equipas das Forças Armadas que participam nessas ações. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor. Muito obrigada. Muito bem, queria-lhe perguntar o seguinte, sobre o Hospital Militar de Belém. Neste momento, imagino que portanto, já tem algum resultado da auditoria que foi feita. Gostaríamos de saber em que ponto é que está, uma vez foi pedida uma auditoria urgente, e queríamos saber não só o resultado dessa auditoria, se consegue já adiantar alguma coisa, e que ações é que estão a ser desenvolvidas no sentido de se já há um plano para o controle e a gestão do HFAR, uma vez que na última audição tinha dito que iria assegurar que ele se mantivesse nas Forças Armadas e, portanto, era isso que lhe queria perguntar. Sr. Ministro tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Senhora Deputada, em relação à inspeção que pedia a Inspeção-Geral de Defesa Nacional, ainda esta semana tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Inspetor-Geral como estava e até final do ano tenho esse processo terminado. O que me permite dizer que no início do ano essa matéria poderá ser partilhada com os senhores deputados. Sobre o futuro da instituição, nós estamos no presente, passa a banalidade da expressão, isto é, estamos no momento da gestão da pandemia e o hospital, o Centro de Apoio Militar, está dedicado aos doentes Covid, como referi, estão lá neste momento 55, todos os dias entram alguns, saem outros, e durante toda a duração da pandemia, essa será a afetação deste centro agora reabilitado. E eu sei que a despesa não foi aquela que foi inicialmente prevista, mas eu agora
estou muito confiante em dizer que 3 milhões de euros foi um investimento bem feito, atendendo à utilidade do Centro de Apoio Militar para o combate à pandemia. O futuro, não há nenhuma alteração em relação aos nossos planos para o futuro pós-pandemia. Nomeadamente, queremos que fique sob gestão do Hospital das Forças Armadas e que seja uma parceria com outras instâncias, e temos vindo a desenvolver conversações com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Santa Casa da Misericórdia, para que possa servir para cuidados continuados, que é uma especialidade em falta nesta região, na região de Lisboa e Val do Tejo, e em particular que possa acolher antigos militares que tenham essas necessidades. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Muito obrigada. Por favor, tem a palavra. Perguntar-lhe aqui, Sr. Ministro, sobre um conjunto, neste caso concreto, sobre o concurso para a aquisição de monóculos de intensificador de imagem que são necessários para o Exército, para as Forças Nacionais destacadas, e perceber, perguntando o ponto de situação deste concurso, perceber que estratégias é que estão a ser desenvolvidas no sentido de ultrapassar um problema que tem sido recorrente e que começa a ter outra expressão, que já lhe alertei também no início desta nossa legislatura, por diversas vezes, que é a questão da contratação pública na área da defesa e da segurança. Queria saber em que estado é que isso está, porque isso levanta imensas questões, até a forma como as contratações no domínio militar devem ser feitas e, portanto, até que ponto é que isto está a ser calculado, porque senão vamos continuar a verificar sempre este contraste entre a realidade do Tribunal de Contas e de outras instâncias judiciais, naturalmente, que acabam por não entender muitas vezes a forma como estes contratos devem ser feitos, até em termos de sigilo e de confidencialidade. Portanto, queria saber se tem alguma novidade sobre isso. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, como sabe, o Tribunal de Contas recusou o visto prévio e, portanto, far-se-á novo concurso em conformidade com a lei. É preciso aqui referir uma coisa, que é o seguinte: nós não nos podemos envolver na microgestão das atividades dos ramos. Os chefes de Estado-Maior dos ramos têm delegação de competências para um conjunto de matérias, entre os quais alguns concursos, outros não, que são de monta superior, e, portanto, desenvolvem o seu trabalho. Nem sempre esse trabalho ocorre de forma perfeita e, neste momento, verificamos, em relação a este concurso, verificamos que o Tribunal de Contas não está satisfeito com os procedimentos e perante isso, não há nenhum drama. Enfim, é pena porque há muito tempo investido e perdido, mas que sirva também como lição sobre aquilo que é viável aos olhos do Tribunal de Contas, que é a entidade fiscalizadora competente. Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, por favor. Para concluir, só dar aqui uma nota, antes de passar a palavra, depois o Sr. Presidente passará ao meu colega. Só para dar nota de que não falo desta situação em concreto, estava a falar em termos de legislação comunitária, que era importante também rever, e a legislação que já lhe falei, e portanto chamo a atenção para essa matéria, que era importante porque exatamente esse conflito que existe, que é um conflito que não é um conflito real, é um conflito latente, porque tem a ver com procedimentos que têm um conjunto de circunstancialismos que se devem manter, que não pode ser feito da mesma forma que se contrata outro tipo de bens essenciais. Portanto, o nível de confidencialidade e de sigilo e até de cumprimento de regras internacionais, que têm muitas vezes sujeitos a regras NATO e, portanto, quando são contratações para empenhamento nesse tipo de teatro de operações, evidentemente esta é uma questão que poderia também salvaguardar e até proteger mais as Forças Armadas, que muitas vezes se veem confrontadas com este tipo de situações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas agradecer e dizer que concordo. Efetivamente, o quadro legislativo que nós temos em algumas matérias é defeituoso no que diz respeito à contratação para as Forças Armadas e há um diálogo no sentido do aperfeiçoamento do quadro legislativo. Muito obrigado.